e receba nossos louvores, a nossa adoração e nos dê com certeza a palavra e o alimento necessário, amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Agradecemos, Senhor Deus, pelos amados queridos irmãos que estão aqui também conosco, meu Pai, que saíram das suas casas, meu Deus, para estar aqui, Pai. Porque entende, Senhor, Pai, a necessidade nesse momento de estar te buscando, meu Deus, buscando a tua face em um momento de crise, um momento de angústia que o país e o mundo inteiro vive, meu Pai. Eis aqui, Senhor, Pai, os teus servos, eis-nos aqui, Senhor, Pai, para apresentar o nosso louvor, para alimentarmos a tua palavra, meu Deus. Oramos, Senhor Deus, ó Pai, pedimos perdão dos nossos pecados e erros, meu Deus, e que cada dia mais o Senhor venha guardar, ó Pai, que venhamos estar guardando a tua palavra para não pecar contra ti, meu Deus, e que a cada dia possamos viver dentro da tua graça, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe este culto, Senhor, ó Pai. Convidamos o Senhor a estar aqui, Pai, porque para ti são todas as coisas, Senhor, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, ó Pai, nos humilhando e a cada dia mais e reconhecendo, Senhor, ó Pai, que sem ti nada somos e nada podemos fazer, meu Deus. Abençoe os irmãos que estão também pela internet, meu Pai, nossa irmã Elinéia também. E, Senhor, ó Pai, esteja na casa dela também, Pai, ali, faça-se presente, porque sabemos que o Senhor é onipresente, ou seja, o Senhor pode estar em todos os lugares. Senhor Deus, ó Pai, vá de encontro às nossas necessidades nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, ó Pai, nós te agradecemos e te pedimos, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Podem se assentar, meus amados. Glórias a Deus, meus amados. Como é bom estar na presença de Deus, né? Como é bom louvar ao Senhor. Amém, queridos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos, amados, agora nesse momento, buscando, antes de entrar realmente na palavra, né? Vamos estar orando. Não, tá bom. Amém, queridos? Vamos estar entrando agora na palavra do Senhor, dando continuidade, né, aos nossos estudos. Nós estamos estudando, irmã Vera e Fábio, o livro de Apocalipse, né, as cartas de Apocalipse. Nós vemos já um bom tempo estudando esse livro, essas cartas em si, né? E temos aprendido muito, o Senhor tem falado muito conosco, tem nos dado diretrizes aí para que possamos seguir, né, dentro do seu caminhar, dentro da sua palavra. Apocalipse, que aqui se encontra aí as cartas, né? Capítulo 3, que é a nossa que a gente vai estar falando nesse momento, né? E essa é a carta que a gente vai abordar nessa manhã, né? É uma carta aí que a gente já vem, já acho que são uns 2 ou 3 domingos, né, falando sobre ela, e nunca a gente esgota, mas é muito gostoso falar da palavra do Senhor, e com certeza, mesmo através do estudo, Ele vai falar conosco, vamos tirar lições para as nossas vidas, vamos tirar, com certeza, algo Ele vai querer nos falar às nossas vidas, amém? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz que é santo e que é verdadeiro, porque tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Conheço as tuas obras, coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou meu nome. É isso que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Glórias a Deus. Ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém, glórias a Deus. Glórias a Deus, meus amados. A gente vai avançando aqui para onde a gente não perder muito tempo. Isso. Amém, queridos? Então, amados, nós estávamos vindo aí, né? Nessa leitura, fizemos a leitura, acabamos de fazer a leitura da carta. E a gente bem realmente fazendo uma leitura bem criteriosa, né? Encontrando dentro dessa igreja elementos, né? Que realmente façam com que a gente possa realmente pegar de lição, né? E assim, eu queria voltar um versículo antes, assim como a gente falou, a igreja de Filadélfia, assim como a igreja de Esmirna, né? Elas são as únicas igrejas que não têm coisas contra, né? Elas não têm algo contra elas, né? E o que nos chamava a atenção, que a gente estava comentando sobre na semana passada, é que embora elas não tenham algo contra, elas dentro da cidade, né? Dentro da cidade lá na Filadélfia, não só como elas, como a de Esmirna, existia uma forte comunidade judaica, né? Existia uma forte comunidade judaica e essa comunidade judaica, ela fazia oposição a essas igrejas, né? E tinham ali todo o controle. E aí, aos poucos, a partir desse momento, começou o quê? Entrar um pouco de contaminação, né? Ali começou a entrar algo ruim que não era legal, né? Então você veja que as pessoas foram se corrompendo, né? Tanto os partidos, o partido fariseu como dos saduceus, eles começaram a receber suborno, né? Ali errar o caminho, aí começou a questão de conspiração, né? E ali começou então a perder um pouco o sentido da sinagoga, né? Que era de oração, busca da palavra, né? E busca ao Senhor e louvar o Senhor. Tudo isso, meus amados, para entender um pouquinho dentro de um contexto que a gente está aqui abordando, de que Jesus falando sobre uma sinagoga, né? E aí então Satanás vem contaminando desde aquela época, né? O conceito de igreja, né? Até mesmo o templo. Você veja Herodes, que constrói o templo somente para agradar os judeus, né? Agradar ali e receber algo elogioso da parte deles, o que não acontece, né? Então, você veja que começa bem, né? Mas as coisas começam a ser contaminadas e ali o Senhor Jesus já não está mais, né? Deus já não habita mais, né? Você veja que vai se perdendo a essência, vai se perdendo a presença de Deus, né? Vai se perdendo. Então, porque não há como Deus habitar no meio do erro, do pecado, né? De coisas que não são realmente de fato boas, né? Que o Senhor Jesus ensinou dentro da sua palavra, né, queridos? Então, é exatamente o que tem acontecido hoje, né, queridos? A igreja, ela começa certa, né? Ela começa certa, mas você vê que a partir do momento que os tempos vão passando, vai entrando situações, né? Vai entrando mentira, vai entrando coisas ruins e ali você vê o próprio Satanás adentra realmente dentro do coração do homem, né? Algo que era para ser a reunião como nós estamos fazendo, que é a adoração a Deus, né? Busca da palavra, louvar a Deus, não. As pessoas começam a se orgulhar, né? Acham que são detentores, como a gente falou, realmente de todas as coisas, né? Então elas vão paulatinamente errando e o Senhor Jesus vai se afastando, né? E o conceito vai se perdendo. Por isso que Jesus fala, olha, eles são sinagoga de Satanás, né? Eles se dizem que são, mas não são, né? Assim como lá os judeus, hoje em dia, podemos dizer que dizem que são cristãos, mas não são, né? Infelizmente, há isso, né? Há isso, e aí você vai falar com essas pessoas do erro, apontar o erro desses líderes que estão dentro dessas igrejas e não há um arrependimento. Eles falam que não há nada de errado, né? E aí eles falam, mas qual o problema? Qual é o problema de eu pintar a minha igreja de preto, né? Qual é o problema, né? Mas se não tem problema, se o Antônio Lavey lá, que é o fundador da Crunch lá satânica, lá, foi o fundador e pintou a igreja de preto, mas não tem problema, né? Não tem problema, qual o problema, né? Qual o problema de eu levar um político dentro da minha igreja ali, né? Para que os irmãos possam votar nele, mas porque lá ele vai representar a gente lá no Congresso, né? E boa, obrigado, Fábio. Ali, mas
Ele vai defender nós, a igreja vai ser defendida por alguém aqui na terra, mal sabendo eles que é o próprio Jesus quem defende a igreja. Jesus não precisa que alguém defenda, né, queridos? Então, você veja que não há um arrependimento. As igrejas, elas querem realmente isso, elas querem poder, elas querem se misturar com esse tipo de situações, com política, se mistura com muitas coisas que é complicado de dizer, né, queridos? Mas ainda assim, Jesus vai dizer, em Mateus 7, 16, 20, que ele vai falar sobre essa questão dos frutos, né? Os irmãos vão ler para nós aí, Mateus 7, 16 e 20, e o que define então o ser, como que a gente pode reconhecer se a igreja ela é verdadeira, se ela realmente professa Cristo, Jesus Cristo, né? Como a gente consegue ver e entender? 7, 16 a 20, que vai falar algo muito importante. Pode ler? Pode ler. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança-se, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente. Pelos seus frutos os conhecereis, né, querido? Então, o que a gente pode ver, entender, o que diferencia então de uma igreja que prega a verdade, de uma igreja realmente que tem os preceitos de Cristo, né, que carrega ali a palavra do Senhor como verdade, é realmente os frutos, né? Pelos frutos os conhecereis, né? Pelos frutos os conhecereis. E a gente vê hoje em dia os grandes líderes não têm frutos, né? Você veja que embora tenham muitas pessoas ali nas suas catedrais, né? Você veja que a gente descobre, vira e mexe há escândalos, né? Vira e mexe, vem escândalos, vem notícias de que olha o que aconteceu, tal fulano fez isso, fez aquilo. Então não há frutos, né? Não pode árvore boa colher frutos ruins, né? Então é exatamente assim, pelos frutos nós já conheceremos. Então há uma falsidade muito grande. Essa foto representa, né, algo falso, né, que uma nota de R$3 não existe. Não existe. Então realmente, mas parece que é dinheiro, mas não é, né? Parece, só tem aparência, né? Eles têm ali, cultuam o Senhor, eles têm culto de doutrina, tem culto de louvor, tem culto de adoração, mas só se parece. Igual lá na sinagoga, tem os pergaminhos, tinha a Torá para ler, eles louvavam, eles liam os profetas, mas por dentro eram sepulcros, né, caiados. Por dentro não existia um coração aberto ao Senhor, né, queridos? Então, o que Jesus quer é o quê? É um coração puro, um coração sincero diante dele, né? Portanto, não se engane, queridos, não se engane, porque eles podem dizer até que são, né? Podem dizer que são, podem fazer, podem ali ter banda louvando, né? Ali pode fazer o que for, mas se não tiver um arrependimento, né? Se não tiver frutos, não há como, né, o Senhor estar com eles, né? E a gente tem essa sabedoria, né? Cada um de nós, o Senhor tem dado essa sabedoria, né? E a gente busca, é claro, dentro da palavra, né? Dentro da palavra, que o que é a verdade, o que o Senhor Jesus quer realmente da igreja, né? Da sua noiva, né, queridos? Então eles estão praticando o quê? Um desserviço. Ao invés deles estarem realmente servindo a Deus, né, acolhendo as pessoas, né, os necessitados, fazendo boas ações, né, e que é o que Jesus pede, né, amar a Ele, depois amar ao próximo, né, através do serviço ao Senhor, não. Eles estão cada dia mais roubando, saqueando as ovelhas, né, queridos? Então, se não arrependerem depressa, o Senhor virá contra eles, assim como nós temos estudado nas cartas, né? Tem que ser depressa, tem que se arrepender e o juízo de Deus se não virá contra eles, né, queridos? E aí no texto, só para a gente ir mais à frente, o versículo 10, né, queridos? Porque deste atenção à minha exortação e quando a suportar os sofrimentos com paciência, né? Eu igualmente livrarei da hora da tribulação. Tem traduções diferentes, né? Tem muitas traduções que falam sobre paciência, outras falam como
outras como provação, né? Mas são sinônimos, né? São coisas iguais ali que servem para ser utilizadas dentro dessa palavra, né, queridos? Então agora nós entramos, né, dentro de umas passagens mais conhecidas desse livro do Apocalipse, né? Aonde esse versículo que é o 10, né? Que eu acabei de ler, sustenta uma tese, né? Sustenta uma tese de quê? E uma hipótese, que eu vou chamar de hipótese, né? De que a igreja de Cristo, então, não passará pela grande tribulação ou pela tribulação, né? Que são que os pré-tribulacionistas, né, queridos? Esse versículo dá margem, então, muitos se baseiam dentro desses versículos para dizer que não passaremos pela tribulação. Aí vai ver o resto do versículo, porque Jesus está falando aqui: te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra, né, queridos? E aí existem realmente várias interpretações, né, que todos têm base, né? Os pré-tribulacionistas, os médio-tribulacionistas e os pós também, né? Mas existem muitas situações acontecendo que muitas pessoas brigam, né, por causa disso. Muitas pessoas têm realmente perdido amigos, relacionamentos, porque querem um defender a tese do outro. Um quer estar certo, o outro quer estar errado, outro fala que quer que não é assim, que Jesus falou assim. Então, há várias situações, mas o que o Senhor nos chama a atenção nesta manhã é que essas preocupações exageradas, né? Não tem como a gente se preocupar com isso, sendo que existem outras coisas a serem feitas, né, queridos? Nós temos um caminho a percorrer e o Senhor fala justamente sobre isso, né? Ainda que a gente fale todas as vezes aqui, a gente reforça que não adianta eu ser pré-tribulacionista, ou ser médio, ou ser pós, se eu não estou com a minha vida reta perante o Senhor, né? Como pode eu pensar lá na frente? Como eu posso pensar no céu, sendo que eu ainda estou aqui? Eu preciso passar por etapas nessa terra. Eu preciso... muitas coisas a gente costuma dizer que ao longo da nossa trajetória precisam ser tiradas, né? Que eles precisam de ser realmente tiradas. E muitas vezes quando a gente aceita Jesus, essas coisas ainda estão conosco, né? Porque isso é um processo, nós temos dito aqui. Porque eu dei o meu testemunho aqui falando realmente de uma situação, mas isso vai saindo com o decorrer, porque à medida que você vai indo, caminhando, o Senhor Jesus vai falando no seu coração: ó, isso não é bom, né? Isso você precisa tirar, isso aqui não é legal. Então o Espírito Santo vai falando com você: será que isso é legal? Será que Deus se agrada disso, né? E aí você vai indo, caminhando com ele, vai chegar um momento que você pede forças para ele, é claro, e ele ali tira, né? Ali da sua vida. Então, não adianta eu estar preocupado, né? Se eu vou ir antes da tribulação, ou vou ir no meio, ou vou ir depois, sendo que eu preciso tirar algo dentro de mim, porque a palavra é clara, queridos: ninguém verá Deus, né? Sem santidade ninguém verá Deus, né? Então é um fato que as pessoas ficam dentro desse labirinto e dessa situação, querendo realmente debater algo, sendo que ainda tem algo a se realizar, né, queridos? Então, as pessoas só querem ler a parte B, né? Mas não vem a parte A, né? Quando Jesus fala assim: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eles querem só ler essa parte, ó. Eu livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo. Então Jesus vai me livrar, né? As pessoas falam: não, Jesus vai me livrar. Jesus vai voltar e vai me livrar. Se eu aceitei ele, não tem problema, não vou passar por nada, né? Não vou passar por momento de angústia e nem tribulação, né, queridos? E aí ele vai mais à frente. Quero que os irmãos abram algum irmão a Mateus 7,13. Mateus 7,13. Que fala a respeito de uma situação que Jesus nos ensina, né? Que é o que muitos não enxergam, aquilo que Jesus está falando. Mas nós que estamos aqui, 7:13, que nós vamos entender um pouquinho dessa situação antes, que vem antes, né? Quem achou pode ir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição. Amém. E muitos são os que entram por ela. Amém? Então, aí está.
existem dois caminhos, né, querido? Existem dois caminhos, né? Existem dois caminhos que muitas pessoas... A irmã Eliné, tá ouvindo? Tá vindo aí, né, irmã? Amém. Então, existem dois caminhos, queridos. Dois caminhos que muitos não falam isso, né? Porque você veja que o versículo, ele fala de uma situação que a igreja estava passando. Jesus fala, ó, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Exatamente o que Jesus fala nos evangelhos. Pois existem dois caminhos. Existe um largo e existe também o caminho estreito, né? Existe um caminho que ele é mais rápido, né? As pessoas... É largo o caminho, mas você vê que leva a destruição, né? É fácil ali, mas vai levar lá na frente algo ruim, vai levar lá na frente a destruição. Por isso que é mais difícil você ir pelo caminho estreito, né? O caminho onde tem escada, né? Mas esse, de fato, é o caminho, como o irmão acabou de ler, é o caminho, entrai pela porta estreita, né? Pois largo é o caminho que leva à perdição. Então Jesus fala de dois caminhos. Jesus fala desse caminho e que o cristão tem que ir, por onde o cristão tem que ir, né? Por onde que nós devemos ir, que é pelo caminho estreito, né? Mas hoje em dia não se fala isso, as pessoas realmente não se fala que existe esse caminho estreito, só fala que existe o caminho mais rapidamente, fala ali, mas muitos estão entrando pelo caminho largo, né? Que leva à destruição, né? Então, existe um caminho para ser percorrido, em qual os irmãos de Filadélfia, quando Jesus fala, olha, vocês suportaram os sofrimentos, né? Vocês suportaram o caminho estreito, vocês suportaram as dificuldades, os sofrimentos, aí sim eu os livrarei, né? Da grande tribulação. Mas antes disso, precisamos passar por caminhos, né, queridos? Por espinhos, por situações em nossas vidas, muitas das vezes, que nós ficamos tristes, né? Ficamos muito abatidos, mas é o caminho que leva a Cristo, né? A salvação. É o caminho que nós temos que percorrer, meus amados. Não tem outra alternativa. E aqui nós falamos isso, porque todos nós temos a clareza, né? Que temos que passar por esse caminho, né? Que temos que passar. Não há como a gente chegar aos céus sem antes passar por os espinhos, pelas circunstâncias da vida, né, queridos? E aí, existe uma passagem aqui em Gálatas 12, 2 e 20, que eu vou ler, que fala exatamente isso, né? E que já estou crucificado com Cristo, eu vou ler. E vivo, não mais eu, né? Mas Cristo vive em mim, amém? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou, né? E se entregou a si mesmo por mim. Glórias a Deus. Então, não mais nós quem vive, mas Cristo vive. Ao darmos o passo de aceitar Jesus Cristo, nós morremos para as nossas vontades, né? E é Ele que a partir de muito tempo já quem vive em nós. O Espírito Santo está sobre nós, né, queridos? E a igreja de Filadélfia tinha isso, entendia com clareza isso, né? Então, e aí, essa palavra renúncia que muitos não conseguem entender, né? Pois nós renunciamos muitas coisas, né? Ao aceitar Jesus, né? Ao querer caminhar com Cristo, né? Quantos de nós aqui, né? Não renunciamos, né? A vida que nós tivemos, né? Tínhamos, e agora a gente mudou para uma nova vida, né? Com Cristo, e é Ele quem vive em nós, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né, querido? Então, faz parte da nossa vida cristã o sofrimento, faz parte da nossa vida. Muitas das vezes a gente chora, faz parte, a gente fica abatido, né, queridos? Faz parte. A gente muitas vezes perde alguém, ente querido, a gente chora. Muitas vezes nós somos traídos, né? Quantas e quantas vezes, né? Nós não fomos traídos, nós sentimos angústias, né? Medo, fomos muitas vezes humilhados, né? Nós estamos dentro de um caminho estreito, né? Mas o próprio Senhor disse que não seria fácil, né? O próprio Senhor Jesus falou de certas aflições que nós teríamos, né, irmã Liné? Falou que nós iríamos passar por situações difíceis, falou que nós iríamos passar por provas, né, por situações que faz parte da vida, né? Que faz parte da vida, na nossa caminhada, da nossa jornada, né, queridos? Então nós não estamos isentos disso. O caminho ele é esse, ele é estreito, ele é espinhoso, para se chegar aos céus, né, queridos? Porque aí os irmãos, mas por que tanto sofrimento? Por que eu passo por certas coisas, né? E aí a gente tem que ir lá no início. A gente vai ter que ir lá no início e ver o que aconteceu lá com Adão e Eva, né, queridos? O pecado original. Então, desde que Adão e Eva pecam, nós não
o homem e a mulher já não é mais o mesmo. Há uma separação. Então, porque quando o pecado entra e quando eles comem da árvore de que Deus falou que não era para comer, eles automaticamente ali não obedecem, eles desobedeceram a Deus. Então há uma separação. A partir do momento, o relacionamento que Deus tinha com ele, com Adão, né, ele é rompido. Então a separação é feita. Você vê que Deus conversava com Adão toda a virada do dia, né? Ele ia lá conversar com Adão, né? E aí, Adão, o que você fez hoje, né? Eu creio. Então, quando ele desobedece a Deus, esse elo é rompido. Então, a separação, porque Deus não pode habitar no pecado, né? Houve uma desobediência e ali houve a separação. Então, nosso DNA foi corrompido. Então, a partir daquele momento, o pecado entra. Né? O pecado entra e as coisas vão acontecendo, né, meus amados? Então, junto a isso, existe situações, existe alguém, queridos, que fez lá rebelião no céu. Os irmãos sabem o que eu estou falando, e ali foi precipitado aos céus. E ele tem tanto ódio de nós, né? Como tem ódio de nós? Ele fica ao nosso redor, querendo nos tragar, né? Querendo acabar conosco, nos derrotar, nos ver derrotado, fracassado, né? E tem tanto ódio de nós que nos varreria do mapa. Mas graças a Jesus Cristo isso não acontece, porque Ele está no controle de tudo, né, queridos? E Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. Né? Assim como Ele venceu, Ele diz para mim e você que nós vencemos, nós venceremos, né, irmã? Todos nós venceremos. E você veja que a palavra de Deus ela é tão poderosa, tão rica, que você vê que a mesma vitória de Jesus foi decretada lá atrás. Né? Ela foi decretada lá atrás pelo próprio Deus. Né? Como assim? Vejam, abram aí conosco o Gênesis 3:15, né, que fala, porque Jesus ele fala ali, você veja que no momento que Adão peca, você vê que Deus ali começa a estabelecer sentenças sobre Eva, né, sobre Adão. 3:15. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, e entre a tua semente e a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Glórias a Deus, amados. Então, você veja aí, então Deus começa a estabelecer sentença. Ó, mulher, você vai ali sobremaneira multiplicar as suas dores, né? Para Adão Deus chega e diz, olha, você do suor do teu rosto você vai comer, né? A terra não te dará mais o alimento, você vai ter dificuldade. E aí ele chega diante da serpente, como a irmã leu aí, né? Ele fala, ó, estabelecerei inimizade contra ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este lhe ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então Jesus já está dentro desse versículo se referindo a alguém que iria ferir a cabeça da serpente. Quem é esse alguém? É o próprio Jesus Cristo, né, queridos? O próprio Jesus Cristo que descendeu, nasceu de mulher ali, e ali iria esmagar a cabeça da serpente. Então, alguém viria em algum momento, e esse alguém era Jesus, como a irmã falou aqui, nascido de mulher, e que iria pisar na cabeça da serpente, né, do próprio Satanás. Né? Então, há uma vitória, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que coisa magnífica, né, queridos? Que coisa maravilhosa. Então, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio ao caos, você veja que Deus age. E dentro ali, quando Deus age, quando ele fala, ele decretou já a vitória que Jesus ia ter lá na frente, né? Depois de 2000 anos, Jesus vem e ali ele vence a morte, né? Ele vence Satanás no deserto. E ali ele morre por todos nós, né? Para a honra e glória do nome dele, né, queridos? Então, por mais que são as dificuldades, os sofrimentos, por mais que são as nossas mazelas da vida, e muitas vezes a gente fica abatido, mas que nós possamos entender que há um plano de Deus para todos nós, há um plano para tudo isso, né? Nós estamos aqui por Ele, e para Ele são todas as coisas, né? Por mais que o inimigo muitas vezes tenta nos afligir, né? Nos atacar, Ele está lá, nós temos que estar firmes e fortes, oferecendo resistência para que nós sejamos fortes, porque
é através das nossas fraquezas que nós somos fortes, que Deus realmente nos faz forte, né? Porque de nós não temos nada, mas é Ele que nos fortalece, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós dependemos de Deus e é Ele está acima de tudo e de todos, né, queridos? Amém? Então, queridos, vamos continuando. E realmente os entendimentos dos irmãos são realmente, eu acho que bem coerentes, né? Porque realmente, quando se fala de tribulação, aí a gente precisa entender realmente que, igual o Daniel fala, né? 7 anos, né? 3 anos e meio, metade, e grande tribulação, 3 anos e meio. Então, as pessoas realmente, como a gente fala, realmente ficam presos a isso, né? Ficam presos realmente a ser pré, após, né? Ou o médio, né? Então, há várias hipóteses, como o nosso irmão falou, a Bíblia, ela dá várias vertentes para acreditar em várias situações, né? Mas é o que eu tenho falado no começo, nós precisamos voltar antes e ver se dentro do nosso coração, nós com certeza estamos credenciados para tal coisa, né? Se de fato, né, eu estou pronto para ir com Cristo, né, para adentrar ali aos céus, e se coloca-se cortinas de fumaça para as pessoas estarem realmente indo atrás dessas situações e deixando as outras coisas, né? E aí, de fato, você veja igual a igreja de Filadélfia, ela estava pronta. Jesus está dizendo, olha, você guardou a minha palavra, a perseverança, a paciência, você passou pelo caminho estreito. Aí que Deus vai falar para eles, no mesmo versículo 10, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação. Então, quem determina é Deus, né? O momento que nós vamos sair dessa terra, né? Então, se nós estivermos ligados no trono, no centro da sua vontade, né? Estaremos seguros. Tanto se vier tribulação, tanto se vier qualquer coisa que vier, porque Paulo fala nem a morte, nem a vida, nem os anjos, né? Nem principados e potestades, né? Poderão nos separar do quê? Do amor de Deus. Amor de Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, não há, meus amados. Então, o cerne da questão é essa. Eu tenho que estar com Cristo, eu tenho que estar no centro da tua vontade, né? Eu tenho que estar pronto e preparado para qualquer hipótese. Nós vemos, como o Douglas falou semana passada, as pessoas desesperadas, né? Sendo que, o que vai acontecer? As pessoas estão angustiadas, com medo, mas ela ainda tem alimento na mesa dela. Ela ainda tem ali, né? Consegue ali ter o seu emprego, a sua renda, então, mas ainda assim elas estão desesperadas, né? Então você vê facilmente há um desespero, pessoas que perderam suas esperanças, né, queridos? Mas nós, é claro que nós somos privilegiados, não por quê? Porque a graça nos alcançou, mas nós pedimos para que a graça alcance eles também, né? Porque nós queremos que o nosso próximo também compartilhe com a mesma coisa que nós sente, né? Essa segurança em Cristo, né? Essa segurança e essa paz de que pode o mundo desabar e o caos acontecer, eu estou com Cristo, eu sei para onde eu vou, né? Então, nós queremos isso, nós estamos forjando, e aqui nós estamos dentro desse processo, caminhando, né? Andando, nunca parado, né? Sempre andando, buscando, né? E aquele que dá uma escorregada, nós vai lá, vamos levantar, irmão, vamos junto, né? Vamos caminhar, porque nós somos peregrinos. Enquanto peregrinos, nós estamos aqui, vamos viver a nossa vida, né? Vamos ter os nossos sonhos, vamos realizar os nossos projetos, né? Então, nós estamos caminhando, mas nós estamos, né? Os sinais, né? Os sinais seguirão os que creem, né? Os sinais, nós estamos vendo o que está acontecendo, vamos só observa, vê os sinais, né? O irmão falou, Jesus disse, olha, quando virdes acontecer, quando virdes, o que ele fala? Exultai. O que é exultai? Alegrai, amém? Porque está perto a vossa redenção. Então, ficai felizes, né? Ficai felizes, não ficai tristes, angustiados, não ficai desesperados. Não é isso que Jesus fala. Jesus fala para que ficamos felizes, para que nós está próximo de encontrarmos com o nosso noivo, né? Está próximo de encontrarmos com ele. Então, vamos realmente aqui, é porque nós estamos no livro de Apocalipse, que nós temos que falar, porque são várias interpretações, né? Várias correntes, mas nós aqui, né? Nós faremos menção do nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui sempre baseando na palavra do Senhor, né? Sempre buscando a sua face, orando, buscando, né? Nos preparando para que esse dia, quando chegar e o Senhor dizer, é a hora, é o momento, opa, é agora, Jesus, estou contigo, eu estou pronto, né? Glórias a Deus, queridos. Então, veja que realmente precisa haver uma separação. A gente é nítido que o joio precisa separar do trigo.
né? Tem gente brincando com as coisas de Deus, igual o que a gente falou, são pessoas que são más, pessoas que roubam, né? As pessoas, irmãos que não tem nem o que comer ali, e ali tem que ali tirar, é obrigado a tirar do sustento dos filhos para entregar a alguém que já é rico. Veja que pessoas que não têm, pessoas más, pessoas que não têm mais pudor, não sabem mais discernir, né? São pessoas duras de coração, né, queridos? Então, existem pessoas muito más e o juízo de Deus virá. Tão somente se não se arrependerem, né? Tão somente se não arrependerem. Mas o joio ele precisa separar do trigo, né? Veja que o trigo ele é guardado no celeiro e o joio para ser queimado. Então, essa separação é ele quem vai fazer. E nós vamos continuar caminhando, né? Vamos continuar com Cristo. Vamos continuar fazendo aquilo que ele determina na sua palavra, né? E aí, o que fala muito a respeito sobre esse arrebatamento é Tessalonicenses. Os irmãos podem abrir para nós? Nós estamos quase perto do fim. Mas é importante a gente ler Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. É a primeira? Primeira Tessalonicenses 4, 13. Até o 18. E depois o outro irmão 5 até 1 e 13. 3. Primeiro, o próximo é o 5. segundo. O próximo é o seguinte capítulo, 5. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que vós, os que ficarmos, e que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Aí 5? E 5. Os 3 primeiros versículos. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então nos sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Amém, queridos. É só para evidenciar o que Paulo fala, né, sobre arrebatamento. Ele fala de não precedermos os que dormem, né? Então, existe tudo que ele fala ali, né, irmão? Só para que a gente realmente se situe, realmente, sobre o que a gente está falando sobre essas questões, né, de arrebatamento, e para que a gente realmente seja baseado na palavra. Então, queridos, é o que acontece, né? A igreja de Filadélfia, né, igual nós demos, ela mostra-se para nós um exemplo, né? Como a de Esmirna, porque não há coisas ruins, não há coisas contra ela, né? Como a gente falou no começo, né? Um exemplo de conduta, superação, né? Mostrando mesmo diante de dificuldades, né? Mesmo do sofrimento, né? Da perseverança, da paciência, né? Em percorrer o caminho, ela ainda atrás fala que ela tinha pouca força, né? Você veja que mesmo com pouca força, né, ela continuou caminhando, continuou realmente crendo em Cristo, porque é Cristo que os fortalece, eles sabiam disso, né? Eles foram se mostrando fiéis cada vez mais, mesmo perseguidos, muitos expulsos de uma sinagoga que diziam ser, mas não eram, né? E aí eles estavam realmente, é uma igreja que a gente precisa ter como exemplo, né? Você veja aí, guardando, Jesus falando realmente mais à frente sobre as bênçãos, né? E o que eles ganharia, né, as recompensas aí, né, queridos? Então, nesta manhã, o que Deus nos ensina, queridos, é exatamente o que nós estamos falando
né? E que desde o começo nós estamos falando, não adianta nós nos preocuparmos com isso, né? Nesse momento, né? Não adianta nós preocuparmos com o céu, ou se somos pré, ou se somos mes, ou se somos pós. Importante é estar com Ele, né? Importante é Ele estar em nossas vidas, para que o que tiver que acontecer, veja o caos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O inferno estava todo mundo comemorando. Satanás, daquele momento que Adão peca, a desobediência acontece, o inferno estava comemorando. O inferno todo ali, já estava ali, estourando ali a champanhe, comemorando, porque não, nós vencemos a Deus, né? Nós vencemos, mas ele não viu o que Deus falou lá, né? Mas alguém virá e irá esmagar a sua cabeça, né? E ali você veja, a vitória é nossa também, porque nós somos o quê? Co-participantes de Cristo, né? Nós, igual nós falamos, nós morremos com Ele, né? Para que nós possamos ter vida também com Ele, né, queridos? Então, não importa, queridos, que possamos estar atentos, vigilantes, sim. Cada coisa que acontece, né? Cada situação, opa, vamos ver o que é essa notícia, né? Mas possamos caminhar com Ele, porque nós temos que crer, nós temos que continuar caminhando. É somente com Ele que conseguiremos vencer, né? Nada de nós vem. E aí Ele tem coroas, assim como na igreja, né? Retenha o que você tem. Retenha o que você tem aprendido. Você tem a salvação. Nós temos a salvação. Nós cremos em Cristo, né? Nós estamos caminhando, né? A duras penas, às vezes um sofrimento, mas nós estamos andando, né? Evoluindo, sempre caminhando em busca da tão sonhada graça e a salvação. Então você veja que Ele tem algo para nós, né? Coroa, né? Que ninguém tome a sua coroa, guarde a que tem, né? Que possamos ficar atentos, blindar nossa mente, porque muitos estão dizendo coisas, né? Muitos estão fazendo coisas e a multidão está indo atrás. Muitas pessoas vão. Mas o que? Jesus fala para que nós guardar, olha, retenha o que você tem, assim como eles lá de Filadélfia, ele está dizendo aqui. Possamos reter, né, o que nós temos aprendido, né? O que nós temos, o que Jesus tem feito em nossas vidas, né? Possamos lembrar da onde Ele nos tirou, do que Ele fez e do que Ele ainda irá fazer em nossas vidas, amém, queridos? Não possamos estar preocupados, possamos tão somente viver a Cristo, né? Que só assim estaremos no centro da sua vontade, a paz que transcende o entendimento estará conosco, né? E é essa paz que o mundo busca, né? Que muitos buscam, mas o mundo não vai dar. Pode ser momentâneo ali naquele momento, mas depois a pessoa está em desespero, a pessoa está, né, em angústia novamente. Mas Jesus não, Ele dá a paz que transcende todo o entendimento, né? Ele dá a paz que o mundo não pode dar, que o mundo não consegue nos dar. E aí ele vai mais à frente, falando sobre colunas, né? Sobre coluna, que o Senhor irá também dar àquela igreja no final. É isso que venho sem demora, né? Guarda o servo que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, né? Uma coluna no templo do meu Deus. Então as pessoas estão aí. Muitos têm se segurado, muitos têm se confiado nos seus dinheiros, né? Você vê que estão planejando as pessoas, existem bunkers, né? Hoje em dia, né? Que os grandes líderes mundiais têm feito, são verdadeiras cidades, né? Cabendo ali, uma reportagem que eu vi, 20 mil pessoas, né? Cada bunker, para viver 10 anos, né? Mas a Bíblia fala, não vão conseguir fugir da ira de Deus. Quem fugirá? Você veja, Apocalipse fala naquele grande dia, ó pedras, caia sobre nós, fujamos da ira do Cordeiro, né? Porque a ira de Deus está vindo, então ninguém vai escapar. Não há como, mesmo que você cave, pode cavar a terra 1000 quilômetros abaixo, ninguém escapará, né? Portanto, nós não, mesmo nós não podemos ter dinheiro, mas nós temos a Cristo, né? Nós temos a Ele, que é o mais importante nas nossas vidas, né, queridos? Que Ele é quem nós iremos estar com Ele quem nos guarda, Ele é nosso Pai. Então, queridos, que vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, que nós possamos entender, né, que o Senhor está conosco, né? Eu queria só terminar o trecho de Tessalonicenses, o 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, nós não estamos em trevas, né? Nós estamos na luz, todos nós, né, queridos? Porquanto vós sois da luz e filhos do dia, né? Nós
Não somos da noite nem das trevas. Olha aqui que Paulo está falando. Assim, pois, não durmamos, né, como os demais. Muitos estão dormindo, né? Pelo contrário, sejam sóbrios, né? Sejam sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, né? Da fé e do amor. Então, fé é o que? É certeza, né? Fé é certeza daquilo que nós não podemos ver. Da fé e do amor. Amor a quem? Amor a Deus, amor ao próximo, né? Amor a Deus, amor ao próximo. E tomando com o capacete da esperança da salvação. Então, isso está no nosso coração. A esperança, ela sempre vai estar, né? De que um dia estaremos com Ele. Mas ainda não estamos. Então, vamos nos preocupar, né? Em viver, caminhar com Ele, né? Estar pronto para que chegar aquele dia possamos estar de fato prontos para estar com Ele, né, queridos? Então, aí ele vai mais à frente falando, porque Deus não nos destinou para a ira, sim, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele fala que morreu por nós, né? Que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, né? É essa união que o Senhor quer que nós estejamos. E aí ele vai o 11, o último, consolai-vos, pois uns aos outros, né? Uns aos outros, eu consolo, você me consola. Se está triste, o outro alegra, né? Consolai uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, porque eles estavam angustiados, eles estavam ali, né? Com medo do que estava por vir, e Paulo vem com sua carta e ali os tranquiliza, né? Edificai-vos em Cristo, irmãos, né? Conforte uns aos outros, quer você dorme, quer você acorda, vivam em união, para que vocês possam alcançar Jesus Cristo, né? A salvação em Jesus Cristo. Então, meus amados, possamos, irmãos, fiquem com essa palavra, vamos orar ao Senhor, e que o Senhor cada dia mais esteja com os irmãos, né? Possamos estar cada dia mais fortalecidos, unidos, e juntos, né? Buscando ao Senhor, porque cada vez que a gente se une, Deus se agrada, né? O Senhor Jesus, ele se alegra lá no céu, né? E é assim que nós conseguiremos adentrar, juntos, né? Unidos, né? Caminhando juntos, né? Um sente falta de algo, o outro está sentindo falta, estamos aqui, né? Assim como na igreja primitiva, ninguém falava que alguma coisa era dele, mas cada um que se tinha falta, olha, né? Eles iam ali e ajudavam. Então, eles viviam mutuamente juntos, cresciam juntos, né? E estavam verdadeiramente fazendo a obra do Senhor. Amém, queridos? Vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor, que se vier alguma cortina de fumaça e se vier algo que a nós, que não seja importante, né? Nós rejeitamos, né? Mas que nós possamos ficar com o importante, que é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, meu Deus. Eis aqui os teus servos, meu Deus, que não se corromperam e não querem, Pai, se curvar ao Baal do nosso século, meu Pai, mas estão aqui confessando a Ti, dizendo, Pai, que querem a Cristo, que querem a Ti, como eu, meu Pai. Nossas irmãs que está aqui, a Irineia também. Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar nesse momento e que não possamos cair nas armadilhas de Satanás, que tem preparado, Pai, muitas coisas, que tem preparado, Senhor Deus, ó Pai, querendo fazer-nos cair e nos tragar, mas cremos em Ti, Pai, assim como lá no Jardim do Éden, o Senhor disse, ó Pai, que através daquela semente alguém viria pisar a cabeça da serpente, Senhor, ó Pai. Nós somos coparticipantes dessa vitória. Por isso, Pai querido, nós estamos aqui, nós vamos declarar novamente que nós queremos a Ti. Nós queremos estar contigo naquele grande dia, mas sabemos que há algo importante a fazer antes. Há uma jornada, há uma caminhada, mesmo sendo peregrinos, meu Pai. Há situações em nossa vida, muitas vezes, que nós estamos dentro de um processo, mas sabemos que quando chegar lá, nós estaremos com certeza prontos para estar contigo, meu Deus. Ora vem, Senhor Jesus, a Tua palavra diz, não se turbe os vossos corações, credes em mim, credes em Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não nos teria dito, pois vou preparar os lugares, Senhor Pai. Essa promessa, Senhor Pai, está em nossos corações, que a cada dia o Senhor venha cumpri-la, Senhor Pai, cumprir ainda a jornada que nós temos a percorrer, cada um aqui, meu Deus, cada um tem uma missão, cada um tem algo, Senhor Deus, ó Pai, a realizar. Portanto, Senhor Jesus, nós te pedimos cada dia, que venha cada dia mais o Teu Santo Espírito em nós,
para que possamos, meu Pai, estar aguçando os nossos ouvidos e que possamos estar com capacete, Senhor, ó Pai, para que ninguém venha, Senhor Deus, ó Pai, com algo, Senhor Deus, ó Pai, que seja do inimigo, que seja contrário à sua palavra, mas que, Senhor Deus, ó Pai, oramos por aqueles que estão perdidos, oramos por aqueles que ainda, Senhor, ó Pai, não conseguem entender a tua palavra, que nós temos que estar preparando para essa sua volta, Senhor Deus, ó Pai. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos que os irmãos estão aqui, Pai, abençoe grandemente nossas irmãs, meu Deus, a Liné, meu Pai, o Senhor vem abençoá-los grandemente, Senhor, Pai, a sua casa, a sua família, que cada dia mais venha acrescentá-los na vida dele, meu Pai, abençoe grandemente, que eles possam ter uma boa semana no nome de Jesus, meu Pai, agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito e pela palavra que o Senhor tem nos dado aqui, meu Deus, no nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, Pai, também, Senhor Deus, ó Pai, aproveitando, Senhor, ó Pai, há pessoas aqui que estão em jejum, meu Pai, as nossas irmãs, tem irmãos que estão aqui, que querem entregar aqui novamente, ó Pai, encerrar esse jejum, meu Deus querido, baseando, Senhor, ó Pai, em cada propósito que cada irmão fez, ó Pai, nós entregamos a Ti os pedidos de oração e tudo aquilo, ó Pai, que o fortalecimento e aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, meu Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, e pedimos, continue conosco, opera o milagre, opera maravilhas em nosso meio, para a glória do seu santo nome, meu Pai, que nós venhamos sempre diminuir, que o Senhor venha crescer, que nós sempre possamos ser humildes, porque orgulhosos serão abatidos, mas os humildes serão honrados por Ti. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, te agradecemos. Amém, Senhor Pai. Graças a Deus. Estenda as nossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, amados, desde hoje para todos sempre. Todos digamos amém. Graças a Deus. Vamos encerrar.